Falar de Jesus é falar de pobreza de alma. Não há ninguém que passou por esse mundo que transmitiu uma mensagem sobre pobreza de alma maior do que Jesus. Jesus fez opção pelos pobres. Jesus andava nos lugares onde mais era preciso acolhimento, onde mais era preciso uma palavra, onde havia maior pobreza, inclusive física, e era ali que Jesus estava. Jesus poderia, até pelos seus superpoderes, não é verdade? Poderia andar apenas nos palácios da época. E havia, pode ter certeza, como conta-nos a própria Bíblia, Herodes, os grandes governantes, eles queriam a presença de Jesus. Eles ouviam falar de Jesus, ficavam maravilhados. Como eles queriam que Jesus passasse todos os dias almoçando lá na casa dele, jantando, como fazem hoje alguns líderes espirituais que gostam de ficar junto aos mais poderosos, aos mais ricos. Mas esse não era Jesus. Jesus fez uma opção pelos pobres. Cristo era um homem dos pobres. Nosso mestre era um mestre dos pobres. E nós, cristãos, seguidores de Cristo, não podemos fazer diferente. Jesus era aquele que pregava: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Esse era Jesus. Em momento algum ele falou na sua trajetória aqui na terra sobre acúmulo de dinheiro, sobre ter todos os bens materiais que estão ao nosso redor, mesmo porque naquela época não existia o carro de luxo, mas com certeza existiam carruagens muito chiques, e Jesus não foi atrás disso. Nós devemos perceber então quem seria Jesus, o que ele pregaria nos dias de hoje. A mesma coisa, não é verdade? Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro. O que carros luxuosos, mansões, o que ganhar muito dinheiro nesse mundo e ter sucesso? O que é que esse consumo exagerado de bens materiais, o que tudo isso tem a ver com Jesus? Você tem percebido quantos que se dizem em nome de Jesus líderes espirituais? Pessoas que dizem que são praticamente uma mão aqui na terra com você e a outra com Jesus no céu. E estão pregando isso para você. Pregando que neste mundo, quem é de Jesus tem sucesso material. Consome bastante, ganha muito dinheiro, mora em casas muito bonitas, anda em carros luxuosos e até mesmo helicópteros e aviões particulares. Não. Ele não nos prometeu riquezas materiais em momento algum. Leia a Bíblia, amigo. Leia a Bíblia. E depois você diga para mim em que momento Jesus nos prometeu riquezas materiais. Ele prometeu, sim. Que assim como a erva do campo, que está ali para daqui a pouco ser colhida e jogada ao fogo, é bem tratada por ele, quanto mais nós, seres humanos, a nós ele sempre dará tudo o que a gente precisa. Basta que a gente tenha fé. Ele nos prometeu o que a gente precisa. Ele não nos prometeu sucesso e riquezas materiais em momento algum.
Aliás, como é que Jesus poderia nos prometer as coisas desse mundo, se esse não é o mundo dele? Meu reino não é desse mundo. Está lá em João 18:36. Jesus deixou bem claro. Quando Herodes perguntou para ele deu essa resposta. E nós devemos nos lembrar sempre disso. Não é aqui a nossa riqueza. Não é aqui que teremos a nossa recompensa. E sim, no reino do nosso Mestre. E de quem é esse, afinal? É bom a gente parar para pensar. É lógico que a natureza é criação de Deus. É lógico que as coisas são puras. Mas quem é que está no comando aqui embaixo? Pois é. O que Jesus deixou bem claro é que no mundo nós teríamos tribulações. Lembra do jovem rico? Pois é. O jovem rico ouviu de Jesus: vende tudo que tem, depois pobres tudo que você tem, aí você vem e me segue. E Jesus quis dizer o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que nos desapegar desse mundo. Há muito papo furado, muita gente que diz: eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter carros importados, eu vou ter uma garagem com 3 Ferraris, eu vou ter 5 mansões, mas eu não tenho apego. Pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa pode querer tantos bens materiais e não ter apego? O apego já está no desejo. Então o que Jesus disse ao jovem rico: venda tudo que tens, distribua aos pobres, compartilhe. Não possua, porque na posse estará a prisão. Com certeza. Olha, eu não sei te dizer se Jesus seria hoje do lado do socialismo. Isso daí não tem nada a ver, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas com certeza, Jesus não teria uma mentalidade capitalista. Então, diante de tudo isso, como está fácil da gente reconhecer os falsos profetas sobre os quais Jesus nos alertou. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 5, sobre os falsos profetas, sobre como reconhecê-los. Dá uma olhada. Agora eu te falo, amigo, quando você vê pela TV, quando você, de repente, alguém que você está ouvindo todo dia, essa linha de raciocínio do sucesso, do dinheiro, do carrão e da mansão, se lembra? Por favor, se lembra. Esse cara não está falando de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 12:31. Isso é o que nos importa. Vamos buscar ter valores. Busquemos ajudar o irmão que está do nosso lado, de repente o vizinho que está precisando de um saco de feijão. Vamos nos alegrar por reunir os nossos amados. Mas esse é o caminho. Vamos nos alegrar de reunir a turma e fazer uma oração e lermos a Bíblia juntos. Porque no momento em que estamos em oração, no momento em que estamos lendo a Bíblia, neste momento, o reino de Deus se faz presente. No meio de toda a tribulação desse mundo, esse mundo que não é o paraíso de jeito nenhum, esse mundo que é uma esteira de dificuldade, quando a gente entra em oração, de preferência quando a gente está reunido
com as pessoas em oração e Deus está ali presente, ali se faz presente o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar os valores eternos. É buscar ser justo. É buscar ser honesto. É buscar ser caridoso. Se você consegue ver pessoas passando dificuldade ao seu redor e consegue passar por elas sem sentir o seu coração tocado, sem se chocar diante da dificuldade alheia, é porque você ainda não encontrou o reino de Deus. Mas se você vive dessa forma, você já tem toda a riqueza. E eu vou te dizer mais. De repente, se você tivesse mais dinheiro, você poderia colocar tudo isso em risco. Poderia colocar o reino de Deus em risco. É a paz. É a paz o que o ser humano procura. E eu vou te dizer, o ser humano que procura paz não é só aquele que está lá na igreja. Todas as pessoas nesse mundo buscam a paz. Sabe aquela pessoa mais materialista que você conhece? Ela está buscando a paz. Mas como ela não conhece Jesus, de repente ela está lá no shopping, comprando praticamente o shopping inteiro. De repente, se ela for muito rica, ela sai todo dia às compras. Mas cada envelope, cada embrulho que ela abre quando chega em casa, aquilo ali vai aumentando o vazio dentro dela. Porque o que no fundo ela espera encontrar naquela novidade, naquele novo bem material, é algo que ela nem sabe que ela está procurando. É a paz. As pessoas imaginam que os bens materiais vão preencher o vazio que elas têm. Mas a única coisa que preenche o nosso vazio nesse mundo é a paz. E a paz dentro da gente. Mesmo que você esteja no meio de uma guerra, eu estou falando aqui de paz. É a paz interior. Que mesmo que você esteja no meio de uma guerra entre dois países e você ali, de repente convocado por um exército ali no meio, você não vai perder essa paz se você a tiver. Essa paz interior é a presença de Deus. É o reino de Deus. E eu desejo para você essa paz. E você que tem essa paz, agradeça a Deus todo dia. Porque muitos milionários a querem e não a têm. E que ter a paz interior é a felicidade. Não há outra maneira de ser feliz. Ser feliz é ter paz interior. Lembre-se que para cair, basta estar de pé. O dia que você parar de orar, você que é o Todo-Poderoso, que está tão próximo de Deus, que todo mundo admira, e de repente até um sacerdote, o dia que você parar de orar, você vai cair. E não culpe a Deus, porque Ele nos avisou. Cristo nos deixou bem claro na sua passagem pelo mundo, porque Ele orava, Ele que era Deus. A nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra os espíritos malignos que andam pelos ares. São Paulo, apóstolo. Então, vigiai e orai, porque nós estamos rodeados deles. Se lembra disso? E toma cuidado para não cair nessa conversa fiada que ronda pelo mundo e ficar buscando aí bens materiais. Porque onde estiver seu tesouro, aí estará também o seu coração.